É o Nova Itália, sempre esse encontro que nós temos todos os finais de semana com você, aqui pela rede CNT para todo o Brasil. Muito obrigado a você que está sempre conosco. Você sabe, você pode participar com a gente através das nossas redes sociais. O nosso Facebook é o Nova Itália, o Instagram é o @PGM Nova Itália, ou melhor, o Twitter, o nosso Instagram é o @Nova Itália e o nosso site é o www.portalnovaitalia.com.br. Eu quero mandar um abraço para Francesca Raffaelli e para toda aquela gente querida que faz a Festa de São Vito. É a 96ª Festa de São Vito que acontece aqui em São Paulo, no Brás, né? É uma festa tradicional. Quer ver? Põe o cartaz um pouquinho mais aí para mim. Olha lá, Festa de São Vito, de 31 de maio a 6 de julho. Tá aí, olha lá. Tá vendo? Você também tem que dar uma chegadinha lá, gente. Música, comida, tudo de bom na festa de São Vito. Francesca, eu vou dar uma passadinha aí na festa também, tá? Prepara uma pasta bem deliciosa aí pra gente, tá bom? Bom, Desidério, eu queria começar falando com você exatamente sobre a sua origem, né? Porque você é um ítalo-descendente, assim como eu, como todas as pessoas que vêm aqui no programa, e que tem sua origem, né, em um imigrante daquela primeira leva dos imigrantes, de Castelo Franco, da região do Vêneto, né, Desidério? Exato, faz parte da carga que jogaram ao mar naquele tempo. Foram milhares. Eu nasci em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina. Família numerosa, 12 irmãos, eu o primeiro de 12. Hoje não se faz mais isso, né? Não tinha televisão. Não tinha televisão. Mas italiano gosta, né? Sim. As famílias todas eram 8, 12, sim, né? E essa, como todos, essa origem... Quem veio foi seu avô, né? Meu avô nasceu lá, veio pequeno ainda. Na verdade, Frazione Campigo, comune de Castelfranco, né? Mais no interior um pouco. É mais no interior um pouquinho, né? Mais vizinho a Pádua. Mais vizinho a Pádua. Isso, tá certo, então. E aí ele veio para cá, ele já foi direto para Santa Catarina? Ou... Sim. Ele já foi para o sul do país, para o sul de Santa Catarina. Veio naquela leva que, atraída pelo trem que já existia lá na área carbonífera de Criciúma, naquela região. Aí, na colônia Nova Orleans, aquela região de Nova Orleans, hoje o município de Nova Orleans, que era terras do Conde D. Ah, certo. Até o Rio Grande do Sul, a área toda do estado. A imigração de ocupação, né? De ocupação. No Brasil, duas fases bem distintas. Uma de substituição de mão de obra escrava e outra de ocupação geográfica, né? Exatamente. E eu fiz parte dessa de ocupação geográfica. Da ocupação geográfica. Isso. Ele já foi direto para lá, né? Nossos adversários na época eram os índios. Tá certo. Mas ele começou a trabalhar com o quê? Na roça. Na roça. Na né? roça. Agricultura. Ele já era um agricultor lá na Itália? Olha, braccianti. Eram trabalhadores. Bracciante, né? Tanto faz, podia também ser na agricultura. Né? E aí ele veio aqui para trabalhar na agricultura. Colocaram ele nas terras de morro. E daí, de repente, dali sumiram porque não dava para criar filho no morro. Não tinha a tecnologia dos trentinos. Ah, entendi. Não sabia tratar com morro. Com morro. E aí ele foi para lá. Exatamente. Tá certo. Então, bom, como você é de Castelo Franco, ou da região de Castelo Franco, vamos colocar então o nosso vídeo, as imagens que nós temos aí, que hoje nós vamos fazer uma homenagem exatamente à região do Vêneto. Né? Olha, tá aí, ó. Algumas imagens de Castelo Franco. Você já esteve em Castelo Franco? Sim, estive lá na Piazza Giorgione. O grande artista Giorgione, pintor. Certo, claro. Exato. Estive lá, sim, diversas vezes. Foi lá que as crianças de uma escola elementar foram em comissão pedir para o prefeito me mandar a minha documentação. Porque ninguém sabia. Eu fui bater lá, graças a uma professora que leu qualquer coisa sobre que eu tinha escrito a uma revista italiana, em busca... Na época não tinha internet, né? Não, nada. Era complicado, né? Então eu escrevi lá se num departamento de pesquisa dessa revista eles não tinham alguma informação de pessoas assim e tal. E a professora levou para a sala de aula e deu aquilo como matéria escolar. E aí as crianças... E eles sabiam que lá tinha Perón, lá, etc. Foram no prefeito em comissão, manda o documento para ele. Ele disse, não, eu não vou mandar porque ele não pediu para mim.
Aí você... Eu tenho um monte de amigos lá. Hoje tem jornalistas lá, que na época fazia parte daquele grupo de crianças que acabou me ajudando, né? Que Isso bom, 86, 87, lá atrás. E aí nós vimos, então, algumas imagens de Castelo Franco, que é na região do Vêneto, né? E de onde o seu avô, como se chamava seu avô? Mosé. Mosé. Que o vô Mosé veio para cá, né? E acabou se instalando no Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Em Santa Catarina, desculpe. E você, assim como eu, né, eu costumo brincar dizendo o seguinte, a minha mãe falava, estuda, estuda. Eu entendi estúdio, fui ser jornalista de televisão. A gente é jornalista, né, Desidério? Sim, sim. Que acho que acima de uma profissão, como todas as outras também, é um sacerdócio, né? Porque você tem que estar ali lutando sempre contra adversidades, mas também como tantas outras profissões, né, Desidério? Sim. Eu, na verdade, com 9 anos e pouco, saí de casa para estudar num internato, porque era a única forma de você... Era interior. Eu estava em Blumenau, trabalhava numa rádio já lá. Ah, tá. Mas eu queria fazer jornalismo, e Santa Catarina não tinha jornalismo. Ou você ia para Porto Alegre ou para Curitiba. Então, em 68, eu vim para Curitiba, onde fiz jornalismo na Federal, e aí fiquei. E aí foi... E como surgiu a ideia da revista Insieme? Bem... na verdade, a revista Insieme nasceu da procura. Veja como muitas coisas são coincidências que ocorrem dentro da comunidade italiana. A procura isolada das pessoas em busca de suas origens. Eu tive essa curiosidade desde pequeno. Um dizia que era de Veneza, outro dizia que era de Milão, outro dizia que era de Gênova, que era o ponto de saída, né? Ninguém... Então, eu comecei a frequentar o consulado, buscando informação, até que eu descobri essas origens e me enturmei com o círculo, na verdade, a Associação Trevisana, a seção de Curitiba. Eu comecei a fazer Il Trevisano. Como jornalista, eu fazia um boletim para a associação que eu presidia. Certo. Mas daí surgiram os trentinos, surgiram os romagnolos, surgiram outros que queriam também um boletim. Isso era... Tá. Aí eu disse, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo para fazer um para cada um. Vamos fazer um Insieme? Um Insieme. Aí houve uma certa resistência da diretoria da Trevisani, porque ia perder a logomarca, né? Logomarca, né? Tanto que no expediente ainda consta, sucessor de Trevisano, 20 anos depois. Tá. Porque aí o compromisso era esse. Se não der certo lá, a gente volta a fazer o boletim. Daí a gente começou a fazer o Insieme. O nome saiu daí. Foi um ajuntamento de associações dentro de um projeto um pouco visionário, bastante visionário, cooperativo. Então, Entendi. era aquilo... Cada associação participava percentualmente com aquilo que... Com um apoio, né? Um aporte de apoio, né? Sim. E com todos os conflitos do conselho editorial, né? Todo mundo claro. fazia parte. Claro, sem dúvida nenhuma. Então, né? queria que criticasse o consulado, por exemplo, na sua morosidade em atender as filas da cidadania. Que já começava. O outro já não queria. O outro queria passar um pouco de vaselina. Certo. E aí começou a ter esse conflito. Mas esse conflito editorial, na verdade, é até bom, né? Porque... Sim, emula. Né? Porque é uma coisa... Aliás, você não querer conflito numa comunidade tão grande, né? E principalmente italiana. Então, tão divergente como é o italiano, né? É uma coisa difícil, né? Agora, o difícil é você administrar tudo isso, né? Mas e aí, qual foi a resposta que a comunidade te deu? É impressionante. Nós chegamos a tentar fechar essa revista quando vimos que aquele ajuntamento não estava dando certo. Mas naquelas alturas já se tinha feito o início de princípio de assinatura para não ir a mesma revista para a mesma pessoa, que a distribuição não era centralizada. Então aí começamos com o princípio da assinatura. Daí vamos descobrir que já tinha gente no Rio Grande do Sul, que alguém já tinha feito assinatura para lá, outro para São Paulo, outro para o Espírito Santo, as famílias se comunicando e a coisa pegou. Né? Entendi. Então, eu digo o seguinte, a gente quis matar e a coisa não morreu. Então é bom, né? Isso é um bom sinal, né? De um lado, bom. De outro, aí você, obviamente, encontra os percalços todos de uma iniciativa que isso tem um custo todo mensal para colocar isso no ar, para colocar isso circular, e principalmente por uma comunidade assim tão dispersa.
Claro. Você manda, tem assinante em Manaus, você tem que mandar fazer chegar a revista lá. Certo. Tem lá no sul do Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, lá em